Shalom, graça e paz. Irmãos, para mim é um prazer estar falando da palavra do Senhor, né? Que bom se pudéssemos, às 24 horas por dia, falar neste nome. Nós falamos em pensamento, cada minuto ele é precioso. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de hoje estar evangelizando para cada um de vocês a palavra do Senhor. E antes de nós iniciarmos, né, nosso tema, ele é João 3:16, já dizendo para os irmãos que se terminássemos por aqui, não falássemos mais nada, porque os louvores mexeram muito no meu coração, inclusive eles estão trazendo parte do que eu vou falar. Fala sobre a graça, fala sobre o amor, enfim, falou sobre a salvação, falou sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, falou sobre tudo. Então, os irmãos podem ficar, eu vou interceder ao Pai, porque tudo que nós temos que fazer, nós temos que queimar incenso. Então, desde quando eu adentrei aqui, eu orei ao Senhor. Na verdade, já vim orando a semana toda. E hoje já foi queimado incenso no louvor, na adoração. Agora é incenso na palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu tenho que te agradecer por esta oportunidade. Porque chegar até aqui, Senhor, não foi fácil, não é fácil para nenhum de nós. Mas o Senhor, com a sua infinita graça, nos sustenta. Amém? Irmãos, eu vou começar aqui com uma introdução. Na verdade, é uma passagem muito conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Agora, neste momento, hoje, eu vou pregar de uma forma, se daqui 10 minutos, em outro lugar, o pregador vai estar pregando o mesmo livro do evangelista João, e o Espírito Santo vai se manifestar de uma outra forma, de uma outra maneira, porém alcançando a cada um de nós segundo a sua necessidade. Amém? No livro de João 3:16, ele inicia falando assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem aqui, irmãos, é uma passagem assim, já fecha com chave de ouro, porque ele está dizendo que através do Filho de Deus, nós todos somos salvos pela graça, porque isso não vem de nós, é dom de Deus. Irmãos, e desse texto, na verdade, desse versículo, né, eu extraí algumas características do propósito de Deus, porque Deus, ele tem um propósito no antepassado, na minha vida e na sua vida. O propósito de Deus foi amor. O que eu quero dizer com amor? O amor de Deus não é um amor comum, foi o amor ágape. Aquele amor que ele deu. Você já parou para imaginar? Único filho. Você ter um filho só e você abrir mão. Mas o Senhor tinha o propósito, porque ele dando o seu único filho, que pagou um alto preço por mim e por você, quantos filhos o nosso Deus ganhou? Quantos filhos são salvos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz? Irmãos, tem graça melhor que essa? João, por que Deus escolheu João? Porque João era segundo o coração de Deus. Ao ler algumas coisas sobre João, quando ele começou a evangelizar, ele falava do amor de Deus, ele já veio falando sobre a graça, ele já veio
preparando o caminho. Embora o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquela época, teve que se fazer presente. Por quê? Para que o povo pudesse crer. João, ele não pregava para um grupo de pessoas, ele pregava a todos. Todos, a palavra do Senhor diz assim: todos aqueles que vêm a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então João, ele tinha uma característica igual ao do Senhor Jesus. Ele se identificava muito, porque ele ia na necessidade, ele pregava para o povão. Ele não queria saber se tinha leitura, se tinha faculdade, se não tinha. Eu vim falar daquele que veio depois de mim e antes de mim. Interessante, né? De quem será que ele estava falando? Então, irmãos, eu tirei uma palavra aqui, na verdade, do próprio livro, ó, Deus escolhe João. Então, ele foi enviado por Deus, veio como testemunha testificar acerca da luz. Você vai encontrar essa passagem em João 1, versículo 6. Quem era João? João não foi escolhido por acaso, ele tinha uma família, né? João nasceu em Betseda, na Galileia. Ele era filho de um pescador, né? Então, pescador, você vê que ele corre o risco. Então, provavelmente o pai dele era bem conhecido, né, por nome de Zebedeu, e também filho de Maria Salomé. Maria Salomé, ela era uma das auxiliadoras que ajudavam a cuidar dos discípulos de Jesus, porque por eles pregar a palavra, cada um no seu tempo, eles também precisavam de ser cuidados, ser alimentados. Tanto é que quando eles estavam em missões, quando eles chegavam, estava a refeição pronta, a água para que eles se banhassem. Mesmo assim, é na minha e na sua vida. Só que nós somos cuidados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela graça de Deus. Irmãos, uma orientação. Como eu, hoje nós somos os verdadeiros profetas, somos a geração do avivamento. Nós estamos aqui para falar sobre o Evangelho, que é o Evangelho. O Evangelho é boa nova. Como nós estamos falando de Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, então são boas novas. Cada um dos evangelistas, naquele tempo, naquela época, vinha calcando a morte e a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. João foi um dos discípulos que acompanhou o nosso Senhor Jesus até a morte. Então, ele vinha preparando o caminho. Eu tenho uma orientação para cada um de vocês, porque o livro de João é um livro muito fácil. Às vezes chega uma pessoa até você querendo entender um pouco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia, ela é muito complexa, né? Tem palavras que você tem que estar com dicionário e às vezes você não vai nem falar nada por vergonha. Não tenham vergonha de falar sobre o amor de Deus. Não podemos negar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se você deixa de falar, você está negando o nome do Senhor Jesus. A orientação é, se você não sabe como evangelizar, que tal você iniciar por esse livro? É um dos livros que mais menciona sobre Jesus, e ele falava de uma coisa que ainda ia acontecer. Irmãos, em Coríntios, segundo Coríntios, capítulo 4, do versículo 13 em diante, está dizendo que criei pelo qual falei. Então ele testemunhava. Se você pegar aqui, ó, no comecinho, lá no livro de João, olha o que João diz. Olha só, ele está dando uma introdução, ó. João, ele vai falar assim: no princípio
era aquele, a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. Irmãos, que maravilha. Então João falava com conhecimento, com propriedade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como eu falei para vocês, João não foi um qualquer. Aqui no 1 e no 6 está dizendo assim, ó: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha. Então, existiu o amor, existiu o propósito, existiu a entrega. Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque ele foi o princípio. Lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Irmãos, olha que magnitude. Então nosso Deus, ele sabia, ele estava com raciocínio perfeito. Ele falou assim, porque Jesus, ele veio com um certo grupo de pessoas que não o reconheceram. Mas isso foi ruim? Não. Por quê? Se Deus deu seu único filho por todos, se parasse ali naqueles que não reconheceram, desculpa, mas hoje nós seríamos pregados na cruz. Será que aguentaríamos? Então, não teve a intenção? Muito bom. Irmãos, e João dava testemunho, falava sobre os milagres do Senhor Jesus, falava com conhecimento, com propriedade, né? O Senhor Jesus, naquela época, quando ele apareceu, aí ele falou, ó, esse é o Cordeiro da qual eu falei. Porque João, quando João pregava, falava sobre Jesus, o pessoal questionava, é você o Jesus de quem você está falando? Ele não sou eu. E ele dava exatamente ao que veio antes de mim e depois de mim, ou seja, alfa e ômega, princípio e fim. Então o nome do Senhor, ele é falado, ele é pregado. E nesta palavra, irmãos, aqui ó, quando João falou do amor de Deus para todo o povo, irmãos, eu me identifiquei também muito com essa palavra, porque eu sou do povão, né? Minha mãe falou assim para pastor Júlio, olha, eu não vou mais deixar você ir orar. Aí eu falei, mas mãe, minha mãe, assim, aquela senhorinha de 83 anos, eu falei, mas por quê? Ah, minha filha, porque você está mais mole do que você já é. Coração quebrantado, irmãos. Então ela falou, eu falei, mas mãe, não vou mais permitir, olha, porque desse jeito não dá. Então, aproveitando, nós estamos aqui de quinta-feira, era noite, mas agora eu estou fazendo o curso de consolidação, graças a Deus, mas nós temos o grupo de intercessão. Venha interceder pelo seu lar, pela sua família, pelo ministério, porque é bênção pura. Irmãos, voltando, então João falava dos milagres do Senhor Jesus. Em João 2, versículo 1, está falando quando o Senhor transformou a água em vinho, né? O que acontece? Tava festa, o pessoal estava se alegrando. E o que acontece? Colocaram lá o vinho, tomaram, beberam. E a festa continuava e acabou o vinho. Aí o Senhor vai, chegaram no ouvido dele, a mãe dele e as pessoas mais próximas. Senhor, e agora? A festa não acabou. E faltou o vinho, porque naquela época o vinho era, né? Só para faltar o vinho, o povo ter que beber água. O Senhor foi e fez o milagre.
Porque antes dele morrer na cruz, ele fez vários milagres. E mesmo assim, o povo não reconheceu. Em João 2, versículo 12, fala que o pessoal, o povo, fazia da casa do Senhor lugar de vender trocas. E o Senhor lá tirou, fez a purificação do templo. O que eu entendo com essas duas manifestações, água e vinho, o Senhor diz para mim e para você nessa noite, que Ele tem o melhor para mim e para você. Não importa a circunstância. Ele não deu o filho dele em vão, ele preparou o melhor. Olha, eu fui no médico, o médico falou: quem dá a última palavra? Queima incenso nesta noite. Eu acho que você entendeu o que é queimar incenso. Não é você pegar o incenso lá que tem aroma e acender, não. Queima incenso, dobra o seu joelho, declara a palavra do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que eu comerei o melhor dessa terra. Não permita ficar comendo migalha, não aceita. Não foi isso que Deus preparou. Senhor, o meu casamento tá assim, queima incenso, ora ao Senhor. Sabe por quê? Se você for contar para o seu vizinho, aí o vizinho provavelmente vai contar para o outro vizinho. Então você conta uma coisa, chega lá, já puxou o ponto que vai contar além daquilo que você falou. Entra no seu quarto, onde você estiver, interceda ao Senhor. Somente Ele pode resolver a minha e a tua necessidade. A palavra diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Hoje eu trago para o lado espiritual. Aonde está a sua alimentação espiritual? Na palavra. A palavra diz que eu prosperarei. Eu sou quem eu sou, e fora de mim não há outro. Não adianta querer fugir, você não vai conseguir. Tem mais uma coisa. Eu tenho aqui que João, ele teve um chamado naquela época. Hoje você é o evangelista, você é o João, você é o Mateus, você é aquele que vai testemunhar, testificar das obras e manifestações do Senhor Jesus. Irmãos, olha o que acontece. Ontem foi terça, né? Eu comecei a participar, inclusive também eu convido vocês a participar das terças-feiras da ministração do pastor, do apóstolo Ronaldo. Irmãos, acho que nós estamos na 13ª semana. Gente, no Instagram, ap.ronaldo é o nosso apóstolo Ronaldo. Meus irmãos, olha, se você ainda não teve um tempo reservado para assistir, para participar, eu tenho participado ao vivo, porque assim, desde quando eu comecei, o Senhor tem falado comigo do começo ao fim. Irmãos, eu choro. E minha mãe, pastor Júlio, está acompanhando. Irmãos, é tantas situações que eu tenho vivenciado. E quando eu sento ele pregando, ele falando sobre o arrebatamento, enfim, depois o Senhor tira ele um pouco do foco, assim como ele tem me tirado, e tira quem ele quer usar. E ele fala na necessidade que nós estamos passando. Eu falei: Senhor, olha, a palavra do Senhor, ela tem propósito. A palavra do Senhor, ela tem confissão. O que diz isso? Irmãos, em Romanos, do 8 em diante, aqui no comecinho está falando que Deus deu seu único Filho, para que todo que nele crê, nós temos que crer. O que a palavra diz, irmãos? Com o coração se crê, e com a boca
Se você não abrir a boca, não falar para o Senhor qual é a sua necessidade, Ele sabe. Mas, segundo a palavra, nós temos que confessar ao Pai. Em Romanos 10, do 8 em diante, mas o que diz? A palavra está perto de você, em sua boca, em seu coração. Isto é a palavra da fé que temos proclamado. Seja em qualquer situação, não importa. Use a palavra da fé. Clame ao Senhor. Busca ao Senhor. No 9 de Romanos 10, 9, está dizendo assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, olha que palavra-chave, será salvo. Irmãos, eu conheço muitas pessoas, como nós conhecemos, elas falam assim: ah, mas eu conheço Jesus. Mas, tá, você conhece, mas você já confessou? Não, mas eu tenho no meu coração. Mas a palavra diz, irmãos, e a palavra do Senhor não volta vazia. Porque o Senhor Jesus, Ele não pagou um alto preço para que a gente simplesmente, então, Jesus pagou, tá tudo certo, eu posso fazer o que eu quero. Não. Existe regra, existe limite. O Senhor quer ver de cada um o esforço. Por exemplo, hoje eu costumo visualizar eu e você. Irmãos, nós estamos aqui, todos trabalhamos, todos estamos cansados, mas nós não deixamos de vir adorar o nome do Senhor Jesus. E isso tem recompensa, porque eu tenho certeza que cada um de nós vamos sair daqui de posse da nossa vitória. Irmãos, no livro de João, vem falando sobre amor. Deus amou o mundo. Eu peguei um livro de uma escritora, da Vonette Bright. Ela foi economista e também ela é escritora. Ela narra uma história. O que ela disse? Que tinha uma jovem, essa jovem, ela começou muito jovem no movimento hippie. O que a levou, a adolescente, aos 22 anos, que levou às drogas e ao movimento do sexo livre. O que acontece? Aí ela ficou nas drogas, no vício, por muitas vezes, tentou até o suicídio por 2 vezes. E ela nunca tinha ido à igreja. Olha a importância de você, onde estiver, mencionar o nome do Senhor Jesus. Aliás, falando nisso, ali tem o panfletinho divulgando. É muito bom que você esteja com um panfletinho no bolso, mesmo que você não fala nada, entrega, porque você pode estar salvando vidas. E quando você deixa de entregar ou falar, aquela vida, ela pode estar se perdendo. Porque esta jovem aqui, ela nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Até que um dia, uma outra amiga dela recebeu um convite e foi à igreja, mas por vergonha também não falou. E lá, ela conheceu Jesus Cristo. Essa jovem, irmãos, ela ficou assim muito desorientada, porque ela usava do seu corpo para ganhar dinheiro. Era um amor eros, um amor passageiro, aquele amor que encheu o bolso. Mas e depois, como ela se sentia? Humilhada, porque ela não conseguia, não via outra, uma coisa levou a outra. Irmãos, e aí foi quando ela foi convidada pela primeira vez por essa amiga dela, e
ela ficou feliz. Quando ela entrou na igreja, o pastor, quem estava ministrando, abriu a Bíblia em João 3,16. E está dizendo aqui que foi a melhor notícia que ela tinha ouvido, pois Deus amava exatamente como ela era. E isso ela não tinha conhecido. Então você vê a importância de falarmos da palavra do Senhor, de evangelizar. Se a gente parar para pensar. Então esse livro, irmãos, ele mexeu muito comigo, falando também sobre a verdade, que é a verdade de Cristo, a verdade da palavra. E tudo que era feito, irmãos, vocês veem que era comprovado. Irmãos, hoje é muito complicado você falar de alguma coisa que você não tenha um conhecimento. Informação é uma coisa, vai, fala, pega e tal, enfim. Conhecimento. Eu, irmãos, provavelmente, jamais eu subiria neste púlpito para ficar falando aleatoriamente. Você sabe por quê? A Bíblia, ela é um livro. Ok, fechado. Aberto é a boca de Deus. Isso já foi comprovado. Deus, ele teve a ação de entregar o filho dele, mas anterior a isso teve toda a manifestação, que foi quando Jesus caminhou, fez milagres. Por que isso aconteceu? Irmãos, isso aqui está firmando quando você defende uma tese. Por que eu digo isso? Porque eu fiz serviço social, foram 5 anos e foi pouco. Tem gente que estuda muito mais. Quantos anos a palavra do Senhor, ela vem sido escrita, vem para chegar ao nosso conhecimento. Então teve toda uma preparação, todo um propósito. Irmãos, quando eu fiz o serviço social, claro, para você pegar um certificado, eu tive que defender uma tese e falar sobre um tema. E eu escolhi falar sobre o serviço social na área de oncologia. Mas você acha que eu simplesmente sentei e fui escrever? Eu ia escrever o quê? Sem eu ter vivenciado dentro da oncologia infantil. Eu poderia dizer quais seriam as atribuições sem ter vivenciado. Irmãos, foram 1 ano e 5 meses eu vivenciando aquela situação. Só assim, quando eu fui falar, fazer a minha monografia, o meu TCC, eu falava com precisão, detalhes, descrevia. E claro, né? Teve alguns colegas que não fizeram. Eu falava assim, o que você fez? Eu devo fazer. Me dá aqui. Então eu fiz uma juntada e eu montei todo o TCC. Por quê? Porque eu tinha conhecimento. Então, irmãos, quando o pastor falou assim para mim, Elda, você pode ministrar? Eu falei, pastor, pode contar comigo. Porque, irmãos, assim, eu fiz o TCC, eu fiquei morrendo, né? Não sabia, tive medo. Então, mas a palavra do Senhor, ela está aqui prontinha para você. Aprovada, comprovada, para que eu e você possamos viver da palavra, falar da palavra do Senhor. E agora também, irmãos, de quinta-feira nós começamos o curso, né, de consolidação. Aí o pastor Júlio fez até um comentário, né, sobre a palavra. Eu falei para ele, pastor, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E o que acontece, irmãos? No segundo dia que o pastor Júlio ministrou, ele me falou algo tão surpreendente. Se você não fez, eu convido vocês a participar do curso de consolidação. Você não vai perder, você só tem a ganhar. Porque, irmãos, olha, a Bíblia, olha, eu falei, Senhor, e o pastor Júlio foi bem onde, irmãos, toda vez que eu começava a ler a Bíblia, eu começava pelo livro de Gênesis, lia, ai, cansava, o Senhor, me perdoa, eu ia para outro lugar, estava cansada, falei, mas eu dava sono.
E o pastor Júlio, né, nem imaginava que naquela noite a chave deu uma virada, porque assim, para virar toda eu tenho que terminar esse curso, né? E aí ele falou: irmãos, eu vou dar uma orientação, irmãos, por isso que tudo é válido. Irmãos, vou dar uma orientação. Quando você começar a leitura, começa pelo livro tal, mas eu não vou falar porque eu sei. E se você não sabe, você precisa aprender com ele. Eu segui exatamente. Achou que eu ia falar, né? Enganaram. Então estejam presentes, né? Porque hoje, além da palavra do Senhor, saíram acho que uns 3 convites: acompanhar o apóstolo Ronaldo, panfletar, evangelizar e participar do curso de consolidação. Então assim, essa palavra também não foi assim aleatoriamente, ela foi escolhida para falar comigo e com você. Irmãos, João também ele se identifica muito com o Senhor Jesus pela verdade. A palavra dele em João 3,18. Aí se você quiser discorrer mais um pouquinho, mas aí eu vou dar uma pinceladinha. Quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha, irmãos, eu consegui extrair dessa palavra amor, verdade. Você está conseguindo visualizar essas características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Evangelho de João? Você consegue visualizar alguma dessas características em você? O bom seria todas, mas se você começar por algumas características, que tal pelo amor? Irmãos, você já está assim, digamos que 30%. Para concluir, se achegue mais ao Senhor. Porque o Senhor, Ele não está pedindo sacrifício, porque o sacrifício, Ele já deu, foi na cruz, quando Ele entregou seu Filho, sangue vivo. Ele não está pedindo para você entregar cordeiro, porque já foi feito o sacrifício maior. Ele não está pedindo para você vender a sua casa. O que o Senhor pede nesta noite? Que você se achegue a Ele, através do amor, da verdade, do compromisso com Deus, com a palavra. Vamos ajudar, irmãos, o nosso ministério. Quando eu mencionei sobre ajudar as mulheres que ajudavam os discípulos, esse é nossos dias como voluntariado. Cada um dentro daquilo que o Senhor preparou. Mas não deixe de fazer algo na igreja, que é muito importante, mas não fazer por fazer, porque Deus, Ele deu o melhor. Então não vem com coisa ruim para cá, não. Porque assim, a cobrança não é minha, a cobrança, ela é de Deus. Os olhos do Senhor, Ele está por toda a terra. Se você pode oferecer a melhor oferta, a oferta de adoração, a oferta de louvor, de clamor, ofereça a Deus. Irmãos, eu vou ser bem sincera para vocês, assim, eu sou suspeita a falar. Porque assim, toda vez que eu entro na igreja, não importa se você cantar o hino 10 vezes, as 10 vezes, eu vou sentir a presença do Senhor, eu vou chorar, eu não estou nem aí para quem ficar olhando para mim. Verdade. Nessa parte aí, irmãos, eu não ligo, porque assim, eu perdi muito tempo da minha vida, muito tempo escondendo. Hoje, irmãos, a gente tem um legado, a gente tem o ministério, que nem eu falo para o pastor Júlio, irmãos, olha, a Manancial de Vida, tá a Neia, minha amiga ali, inclusive eu convidei mais gente, pastor, mas teve algumas pessoas que não vieram. A Neia, acho que eu conheço a Neia, pastor, desde os 15 anos, igual o senhor, o apóstolo Ronaldo, já vivenciamos diversas situações, mas irmãos, olha, por que eu quisesse que a Neia estivesse aqui hoje? Porque também teve um propósito. Eu não chamei você por acaso.
No sábado nós fomos no aniversário da Néia. Não vou falar a idade dela, porque daí vocês vão se aproximar da minha. Então não é para... Não fala, tá, Néia? Irmãos, foi maravilhoso o aniversário. Irmãos, olha o que teve. Crepe de tudo quanto era sabor. Chique, né? Falei, crepe salgado, crepe doce. Ai, irmãos, eu me senti tão, né? Nossa, falei, Senhor, que maravilha. Mas, irmãos, olha que bênção. Deus transformou a água em vinho. Quem era a Néia, quem era a Elda? Nós só aprontavam, já vou começar por aí. Verdade, pastor. Ixi, mas... Aí, irmãos, a Néia, graças a Deus, eu tenho coroa, eu tenho pedrinhas na minha coroa. Eu ganhei a Néia para Jesus. E foi num desafio, que eu não vou contar hoje não. O desafio foi tremendo. Irmãos, eu fui muito atrevida. Porque eu falei, meu Deus! Irmãos, eu tinha o quê? Na época, acho que 17 anos, eu já era atrevida. Para as coisas de Deus. Vocês não imaginem agora, com o conhecimento que eu tenho. Mas eu ainda não tinha amadurecido. O meu amadurecimento veio depois que eu entrei na Manancial de Vida, irmãos. Irmãos, olha, eu não sei, é um amor tão grande por esse ministério, tão grande, que eu falei, mãe, olha, é difícil. Difícil porque eu digo assim, irmão, só para vocês entenderem, porque eu também, minha família tem um ministério. Mas aqui foi onde o Senhor me levantou, me renovou. Quando eu entrei naquela porta, eu estava morta espiritualmente. Irmãos, eu fiquei 3 meses sem congregar. E eu falava para o Senhor, Senhor, me direciona. E eu vi umas 3 vezes aqui, eu vi tudo apagado, eu voltava e eu fui atrás. Por último, irmãos, numa quarta-feira, estava tudo fechado, tudo escuro. Irmãos, eu falava assim, a Néia sabe. Eu nem sei como eu estou vindo à noite nisso, porque assim, eu tenho medo de andar à noite depois de um certo horário. Também foi por causa de algumas coisas que aconteceram, então, eu não sei. Aí eu vi, o esposo da irmã Aninha estava ali na porta, aí eu falei assim para ele. Depois, a 3/4 vezes que eu consegui, fui lá buscar na internet, aí eu olhava o endereço e falei, mas não é essa Manancial não. Aí eu olhava a placa, passava durante o dia, olhava. Aí eu falei para ele, a porta, tá tendo culto e as luzes tudo apagadas, irmãos. Quando a luz está apagada, eu fiquei assim, meu coração, ai meu Deus, por que será que está apagada? Aí ele falou assim, não, tá tendo culto. Eu, mas tá com a luz apagada? Ele falou, então, sabe por quê? Mas o pessoal tá lá dentro louvando. Aí eu falei, ele pode entrar, mas ele falou pode entrar e eu fiquei, não, ele pode entrar. E assim, irmãos, foi a melhor coisa que aquele momento foi meu encontro na maturidade com Deus. E voltando ao aniversário da Néia, o que acontece? Irmãos, aí teve o pessoal tudo e eu pensando assim, mas Senhor, tá faltando alguma coisa. Falei, mas eu não vou falar nada, porque assim como Deus está tocando no meu coração, há de tocar no coração dela. O pessoal comeu, bebeu, né, encheu a barriga, tal, o estômago, tal. Quando foi lá, que ela foi tirar foto, que a Néia estava toda chique, sabe? Tchá, tchá, tchá. Enfim. Irmãos, aí veio a surpresa, veio o melhor do vinho. Veio o melhor. Opa! Ela falou assim, olha, agora é a hora do parabéns, mas antes do parabéns, eu quero chamar o meu tio para fazer uma oração me abençoando. Ai, Néia, eu acho que quem ganhou o presente foi eu. Naquele momento eu me completei. Eu falei, Senhor, irmãos, porque assim, eu não sei você, mas quando você testifica da palavra do Senhor, e você vê vidas que você achou que não ia dar em nada, você plantou a semente, e você rega e cresce. Falo, Senhor, eu não posso falar, eu não mereço, porque Jesus já pagou o alto preço, então é o que tem que acontecer. Irmãos, eu me senti tão feliz, tão contente, bem assim, é na minha, é na sua vida. Busca o Senhor, clame por Ele, porque Deus, Ele não faz nada
nada sem que tenha um propósito. Porque tudo que chega até você tem amor, porque já é enviado por Deus. Tem propósito, tem plano, tem ação, porque Deus tem que trabalhar na sua vida. Tem esperança. A esperança é aquela que não morre. É a sua fé em Deus. Não importa o que dizem, não importa o que está acontecendo. O que importa é que na hora certa, no momento certo, Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu. Não importa o tempo, não importa a hora, se creres verás o impossível. Irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus. E quando eu vim hoje, eu convidei algumas pessoas. Minha mãe estava chovendo, ela não veio. Mas eu louvo a Deus. Agradeço a todos vocês presentes. E guarda na tábua do seu coração o que foi falado, o que foi dito. Porque tudo que foi falado tem uma ação, tem uma reação. Hoje talvez você não entenda, porque a maturidade, irmãos, ela não vem de uma hora para outra. Ela vem conforme você vai plantando. Você planta, você vai ouvindo, aí você vai colher. Irmãos, e assim, baseado assim, nesta palavra, que é uma palavra maravilhosa, eu separei em Salmos 119, versículo 105. Irmãos, vocês podem estar falando, mas a Elda tá... Porque assim, eu trouxe a Bíblia, mas você sabe que eu estou de óculos, né? E eu não gosto de usar óculos. Eu tenho um grande problema, irmãos. E eu tenho um problema, e não, né? Eu tenho que usar. E a Bíblia, ela é umas letras pequenininhas. Então eu falei assim, vamos trabalhar com os planos. Plano A, você leva a Bíblia. Se você não enxergar, você... Plano B. E se você não conseguir, aí você vai para os louvores, que também é adoração em forma de palavras. Eu separei para deixar para vocês, para nós finalizarmos, o Salmo 119 e versículo 105, que diz assim, ó, algumas coisas vai dar para você pegar. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Olha o livro do João. E o seu amor é como doce água que vem a mim, como em meio a um deserto, como orvalho que desce em terra plena seca e dela faz surgir verdes pastos. Você entendeu, através desse louvor, a grandiosidade do que o Senhor acabou de falar para mim e para você? Que por amor a você, ainda que não floresça, vai dar frutos. O Senhor manda dizer que por amor a você, Ele fecha a sepultura, Ele abre porta onde não tem porta. O Senhor, Ele finalizou através onde você colocar. Eu declaro para você nesta noite que onde você colocar as plantas dos vossos pés, você vai prosperar. Nada nem ninguém vai impedir o que o Senhor tem na vida de vocês. Inclusive, o Senhor, Ele não me chamou aqui em
vão. Ele diz no meu coração nessa noite: todos vocês que subiram aqui neste altar para entregar ao Senhor o louvor, não importa. O Senhor diz que vocês queimaram incenso. E através desse incenso que vocês queimaram, ao tocar a bateria, o baixo, o violão, o Senhor vai devolver com bênçãos sem medidas. Melhora, não tenham medo, não tenham medo. O nosso irmão, esqueci o nome dele. Exatamente, o Senhor falou assim, que é só o começo. Abre a tua boca, porque o Senhor falou que tem jovens para colocar no seu caminho, e é através de você. O Senhor se agradou tanto, irmãos, eu não pude me conter. Eu deixo vocês na paz do Senhor. E eu entrego a cada um de vocês na mão do Senhor. E que esta palavra, ela entra no coração de vocês. E essa semana seja uma semana muito mais que abençoada. Obrigada.